Bom, esse é um trabalho da disciplina de Bioética do curso de Direito da Unifavip Weiden. Nosso tema é o princípio da autonomia da vontade do paciente e, de início, eu gostaria de dizer que, nas últimas décadas, o estudo da relação da bioética e o exercício da profissão de medicina tem ganhado muita evidência em todo o mundo. E a bioética procura integrar a cultura técnico-científica das ciências naturais com a cultura humanística. E trata-se então do estudo sistemático da conduta humana na área da ciência da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e dos princípios morais. E é de total importância frisar que, para a abordagem de dilemas e conflitos morais da saúde, a bioética se baseia em 4 princípios. O princípio da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça ou equidade. E esses norteiam as discussões e decisões, procedimentos e ações na área e na esfera dos cuidados com a saúde em si, dos cuidados da saúde de todos os pacientes. E é importante frisar que o princípio da autonomia, cuja raiz se encontra na filosofia kantiana, é um dos pilares realmente da bioética contemporânea. A sua relevância para a cultura é indiscutível, visto que esse princípio relaciona-se com a emancipação do indivíduo e em relação à sua autodeterminação. Meu nome é Rafael Honório e eu vou falar um pouco sobre autonomia, nos casos da bioética. A autonomia, então, ela diz respeito ao poder que o paciente tem de tomar suas próprias decisões. Ela preconiza que a liberdade de cada ser humano tem que ser resguardada. Porém, ela também ressalta que os médicos e especialistas da área, eles devem orientar seus pacientes de forma que sejam tomadas as decisões corretas. Mas essa influência do médico, ela não pode ser uma influência manipuladora. Tem que ser apenas para que o paciente saiba de seu estado e mantenha o paciente informado de todos os problemas que ele pode estar sujeito. Assim, é uma forma também tanto de garantir que o paciente tenha sua autonomia preservada, quanto a seus direitos e a sua privacidade devem ser garantidas pelo princípio da autonomia. E hoje em dia todos os pacientes querem que sua individualidade seja preservada. A medicina evoluiu assim como a bioética e esse princípio da autonomia serviu também para garantir que todos os pacientes tenham acesso à informação e tem o direito de questionar seu médico por conta daquela decisão. E antigamente não era assim. Por isso que eu posso dizer que houve uma evolução no mundo, no estudo através da bioética, com esse princípio da autonomia. E hoje em dia ficou muito mais fácil de os pacientes terem acesso à informação, a saber o que está acontecendo com eles. E é por isso que os pacientes têm o direito de questionar seus médicos, coisas que não aconteciam no passado. Hoje ele tem o direito de chegar em seu médico, chegar no seu especialista e discorrer com ele, dialogar para se manter informado. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura de como era antes e como é agora sobre a autonomia do paciente, coisa que foi bastante importante para a evolução da medicina e do estudo da bioética. Meu nome é Leonardo Messias e eu vou falar sobre a questão da religião na eutanásia. Como muitos sabem, a religião da pessoal da Testemunha de Jeová não permite a transfusão de sangue. Ocorreu um caso com uma menina de 13 anos, Juliana Bonfim da Silva. Ela deu entrada no hospital com uma doença muito grave e a única coisa que iria salvar ela era a transfusão de sangue. Tendo em vista isso, o médico chamou a família para conversar, disse que a única forma que a salvaria seria uma transfusão. Só que os pais se negaram e disseram que eram religiosos e a religião não permitia que ela fizesse a transfusão de sangue. Então os médicos não fizeram a transfusão
e a garota morreu. A sexta turma do STF decidiu que a culpa não seria dos pais por não deixarem por conta da religião, mas sim dos médicos que se negaram a fazer, pois no capítulo 5, artigo 31 do Código de Ética Médico, diz que tem que prevalecer a vontade dos familiares. Só que em casos de necessidade extrema ou risco de morte, eles não deveriam ter feito isso, eles devem fazer o procedimento mesmo que a família não aceite, porque eles preferem preservar a vida. Inicialmente, eu vou começar a falar sobre a relação da bioética com a eutanásia. A bioética, ela contempla questões relacionadas à boa conduta humana, à preservação da vida, à saúde. E a eutanásia é um dos seus instrumentos de estudo. Por quê? Porque a eutanásia, ela afeta diretamente a vida de uma pessoa. E a eutanásia é uma morte sem sofrimento. É a anulação da dor de alguém, é a antecipação de sua morte. E no direito pátrio, a eutanásia ela é tratada como homicídio, só que um homicídio privilegiado. Está disposto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, onde se entende que o ato de tirar a vida de alguém para anular sua dor ou seu sofrimento é considerado como um relevante valor moral, motivo pelo qual pode-se diminuir sua pena. O caso de diminuição de pena está disposto no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, onde diz que o agente que cometer o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima ou juiz, pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E vou finalizar com um caso prático, onde um paciente ele tinha entre 65 e 68 anos e passou por 4 cirurgias num período de 2 anos. Na sua primeira cirurgia, ele estava com 70 quilos e após a 4ª cirurgia, ele estava com 25 quilos, em estado vegetativo. Respirava através de aparelhos, se alimentava através de aparelhos. Então, sua família, juntamente com os médicos, vendo a situação na que o paciente se encontrava, decidiram anular seu sofrimento, antecipando sua morte. Para concluir, o princípio da autonomia ele rompe com o conceito paternalista. Sendo assim, o médico, antigamente, ele tinha total domínio sobre os seus pacientes, sendo o paciente e a família totalmente inertes às condições do médico, onde o mesmo se encontrava responsável por tudo e qualquer decisão a partir do momento que estivesse sob seus cuidados. O princípio da autonomia, ele vem sendo cada vez mais trabalhado, principalmente no Brasil, e hoje o médico ele tem que passar de forma clara para o paciente, tendo em vista que o mesmo é considerado leigo. Sendo assim, o médico tem que ser o mais claro possível, sem trazer toda uma linguagem medicinal sobre o seu tratamento, e o mais popular possível, para que o paciente possa compreender, tanto o paciente, se o mesmo for responsável por si próprio, ou se ele não tiver condições de responder pelos seus atos à sua família. Sendo assim, não tendo mais o médico total domínio sobre o mesmo. Desse modo, o princípio da autonomia está expresso no Código de Ética Médica do ano 2010, mais precisamente no capítulo 5º, artigo 31. Partindo desse pressuposto, podemos observar a segurança jurídica que o princípio da autonomia ganhou durante os anos